Olá, meus amigos, grande abraço para todo mundo. Estamos começando mais um Canal Esportes. Rapaz, aqui trazendo todas as notícias dos clubes na programação da sua TV Mar Canal 25, emissora da organização Arnaldo de Mello. Aliás, TV Mar, canal 525 para os assinantes NET e, naturalmente, para você que me acompanha pelo portal gazetaweb.com. Meia hora de muita notícia, de informações do esporte, dos mais variados assuntos, da maneira democrática, dando espaço para todas as modalidades esportivas. E você pode participar com a gente daqui para frente. Já temos, inclusive, os canais de relacionamento com você através das nossas redes sociais. Dá aquele like, aquele joinha, acompanhe a nossa programação com tudo em alta definição. Também participe com a gente pelo WhatsApp, hein? Você tem o WhatsApp para poder interagir com a nossa equipe, com a nossa produção e trazer a sua sugestão de pauta para a melhoria do programa. No Canal Esportes desta segunda-feira, o início de semana será com tudo. Nós vamos daqui a pouco até o Kuwait. Vamos falar do futebol árabe. Tem um alagoano, zagueiro que já foi revelado pelo CRB, que já vem atuando algumas temporadas por lá e é o nosso convidado no programa de hoje. Daqui a pouco nós vamos conversar com o Alex Lima. Pois é, que começou a carreira como Alex Tenório e agora é o Alex Lima, que já passou por vários clubes do futebol brasileiro desde que foi revelado pelo CRB e que já está há algumas temporadas no futebol do Kuwait. Vai falar um pouquinho também de como é a vida por lá e os desafios que ele superou. Também aqui nos estúdios nós vamos falar do CSA, que promoveu uma série de ações para poder atrair o quanto antes a presença de seus torcedores, utilizando recursos tecnológicos nesse período de pandemia. No CRB nós vamos dar uma passada também em alguns assuntos, com a presença daqui a pouco aqui no estúdio com o diretor de futebol do clube, Rodrigo Freire. Vai falar também do balanço que será feito pelas contratações realizadas pelo clube durante a pandemia. Tudo isso e muito mais você vai saber a partir de agora, porque está no ar o mais irreverente programa esportivo da TV Alagoana. O meu, o seu, o nosso Canal Esportes. Muito bem, agora sim, começando oficialmente o Canal Esportes nesta segunda-feira, pedindo licença para entrar em sua casa em qualquer ponto do planeta, você nos acompanhando pelo portal Gazeta Web e pelo aplicativo TV Mar, né? Nós não podemos esquecer. Eu quero abrir o programa de hoje falando de uma grande expectativa que o torcedor do CSA vai ter nesta câmera aqui, exatamente. O torcedor do CSA já tem daqui para frente com o meio-campista Nadson. É uma das grandes apostas do técnico Eduardo Batista para o restante da temporada, nesse período de retorno às atividades presenciais. Vamos ver então, em ação, Nadson, meio-campista do CSA, de 30 anos, para poder trazer nesse primeiro momento aqui do Canal Esportes essa movimentação do Centro Esportivo Alagoano. Põe na tela. É a movimentação do meio-campista Nadson, jogador que tem passagem, inclusive, pelo Botafogo de Ribeirão Preto, né? CSA anunciando a contratação desse jogador, que já está ambientado também, né? E nessa movimentação é, sim, uma das caras que o CSA confia para fazer uma temporada de sucesso em 2020, né? Passado esse período em que os atletas treinaram em casa, né? Esse daí é o jogador que o CSA aposta, o meio-campista Nadson, para a temporada ser uma temporada vitoriosa. Vamos acompanhar. Daqui para frente nós vamos falar também muito mais de CSA aqui também no Canal Esportes. Daqui a pouco nós vamos trazer outras novidades que a diretoria está promovendo nesse relacionamento com o torcedor. Eu quero fazer agora uma ponte para o Kuwait. Vamos pedir agora a participação do Alex Lima, ele que foi revelado pelo Clube de Regatas Brasil em uma época de vacas magras no CRB, mas que hoje já tem um pouco mais de experiência, muito mais equilíbrio na carreira e já vem algumas temporadas respirando ares, muitas vezes diferentes do nosso, no futebol árabe. Alex Lima está conosco ao vivo via Skype e vai aqui nos dar a honra. Alex, grande abraço, rapaz. Quanto tempo, meu amigo Alex Lima, que começou lá atrás como Alex Tenório, hoje está aí no futebol árabe. Fala primeiramente, qual é a equipe que você está, por onde você andou desde que deixou o CRB. Que satisfação, Alex. Seja bem-vindo aqui ao Canal Esportes. Então, o prazer é todo meu voltar a aparecer nas televisões aí, Alagoana. Um abraço a todos, obrigado pela oportunidade. Faz muito tempo que eu saí daí, desde 2015. Comecei no CRB há muito tempo atrás, e hoje eu estou
Al Salmiya Club aqui do Kuwait. Já vou para 5ª temporada, entrando na 6ª já, se Deus quiser, para muito mais. E estamos aí, feliz em falar com você, Viderlan. Um grande abraço, meu amigo. Pois é, vivemos momentos, né, lá no dia a dia do CRB, na época ainda como repórter, uma época muito difícil, aquela época do CRB, né, Alex? Fala um pouquinho das dificuldades que você superava como atleta, não só você, como outros companheiros. Naquela época tinha o Edmar também, que jogava, né? Tinha Tony Maraial, que tinha uma dificuldade também. Faltava muita coisa naquela oportunidade. E hoje, como você acompanha essas mudanças no CRB, Alex? Hoje, pelo CRB, eu fico muito feliz pela estrutura que ele tem hoje, a estrutura que ele pode dar e revelar bastante jogadores da base, porque na minha época era totalmente o oposto do que eles têm hoje. A gente não tinha campo, tinha que se virar como podia, a qualidade tinha que ser ao extremo para poder ficar no CRB, porque treinávamos no Soró, no campo do Soró, às vezes treinávamos no campo do Porto, às vezes ia para Utinga. Às vezes não tinha campo e não tinha espaço, o espaço era pequeno, não tinha material. Muitas coisas assim, naquele tempo, quem queria vencer tinha que colocar a bola no chão realmente e fazer o seu melhor. Hoje, graças a Deus, está uma qualidade, uma estrutura imensa. E o Alex, ele fala isso aí, né, como se nós estivéssemos aqui voltando a uns 10 anos, a uns 15 anos, né? 2015, né, Alex? Quer dizer, há pouco tempo, né, o CRB passando por mudanças como essa. Quando você saiu do CRB, você teve passagem também por outros clubes aqui no Brasil, né, Alex? Fala um pouquinho por onde você passou, só para que o torcedor possa reviver também essa sua trajetória até chegar aí ao Kuwait. Então, depois do CRB, eu saí, eu passei uma época emprestado na Cabo Friense, voltei para o CRB, aí passei por Red Bull, Bahia de Feira, Barueri, Avaí, Atlético Goianiense, Ceará e por último aí foi o Confiança. Também passei pela Portuguesa, mas o último foi o Confiança e desde 2015 eu vim para o Al Kuwait, para o clube aqui Al Qasma, no Kuwait, e fiquei por lá 4 anos. E agora já estou há um ano aqui no Salmiya e tenho um contrato para mais um ano aqui ainda e ver o que vai ser daqui para frente. Ô Alex, explica pra gente aí, até chegar ao Kuwait, como é que foi? Depois você estava no Confiança, você falou Confiança até chegar ao futebol do Kuwait. Mas como foi que isso aconteceu? Como surgiu o desafio de jogar no futebol árabe, o desafio de ir para o Kuwait? Explica pra gente, até você chegar exatamente nessas 5 temporadas. Então, o primeiro desafio surgiu com um convite quando eu estava no Confiança, surgiu o convite do Qasma. E naquele momento era ótimo para mim, era uma coisa desafiadora que eu estava precisando na minha vida, um desafio novo. Eu aceitei. A primeira dificuldade que eu tive aqui foi a língua, a moradia. É um costume totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver no Brasil, pessoas livres. Primeira impressão quando você chega no aeroporto são as roupas, tudo diferente que você vai imaginar. Até o jeito de jogar é um pouco diferente do Brasil, então foram adaptações em cima de adaptações. E também o que eu sofri mais aqui foi o tempo, porque aqui, cara, na sombra aqui tá dando 48 graus. Meu Deus do céu. Quer dizer, então, que é um verdadeiro caldeirão do inferno. Nossa Senhora, né? 48 graus na sombra. Então, vocês têm horários bem diferentes de treinamento nesse caso, não é, Alex, aí? Isso aí. Agora estamos treinando, que aqui é o verão, estamos treinando às 7h30 da noite. Mesmo assim, ainda está 41, 42, mas já não tem mais o sol. Porque com o sol vai para 48, 50 e isso afeta muito o desempenho. É verdade. E deixa eu te falar uma coisa a respeito das questões de regras aí do país. O que é que eles colocam, por exemplo, como regras que acaba até gerando para um brasileiro uma certa surpresa? O impacto que você teve, por exemplo, daquilo que pode e o que não pode aí, por exemplo, no Kuwait? A questões das roupas nos lugares públicos. Se vai resolver algum problema, alguma coisa, não pode mostrar as tatuagens, tem que se cobrir todo. As mulheres vestidas só aparecem os olhos ou o rosto. O termo de respeito, respeitar sempre os mais velhos, respeitar sempre as mulheres.
muita coisa. Se for falar aqui, acho que tem que ter muito tempo, mas os costumes deles é a questão total na base do respeito e da amizade. Sempre tentando resolver tudo na conversa, na paciência, sem brigas, tudo conversado, na calma, mas é totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver no Brasil. E as regras são rígidas para quem infringe, por exemplo, essas leis do país, Alex? Pronto, como exemplo agora sobre a pandemia, estamos em toque de recolher desde fevereiro. E se alguém for pego durante o toque de recolher fora, tem como pagar uma multa de R$120 mil, vai preso e corre risco de ser deportado. Nossa. Então aqui as leis são bastante rigorosas e isso faz com que as pessoas se eduquem e sigam as leis à risca. Você tem como característica a ligação direta na época que jogava no CRB, lembro muito bem, quando você viveu a grande fase do Clube de Regatas Brasil, você tinha uma visão de jogo, uma percepção muito bacana, Alex, que era aquela ligação direta, passe preciso para quem estava nas alas, né? Ou para quem era o centralizado. O que é que você melhorou até chegar hoje no futebol do Kuwait e dizer assim, eu consegui adquirir mais experiência daquela visão que você tinha de quando eu jogava no CRB, Viderlan, por exemplo? O que é que você melhorou hoje? Hoje eu melhorei bastante taticamente, a minha parte tática eu acho que aprendi 60% muito mais aqui, porque é um estilo europeu de se jogar, eu tenho que respeitar o meu espaço, tenho que respeitar o meu limite de até onde eu posso ir, e aprimorei os cabeceios, aprimorei as faltas, aprimorei o passe longo e tentar sempre achar o nosso jogador entre linhas que falamos aqui. Sempre cortar linhas, adiantar um passe, e isso aí eu venho aprimorando muito, mas a parte tática foi fundamental aqui, que eu tive que aprender e foi onde eu cresci mais. E eu já tenho aqui a presença do meu amigo mesmo, de infância, né? Rodrigo Freire, que hoje é diretor de futebol do CRB. Hoje nós temos também, além de você, Rodrigo, aqui como meu convidado, que eu tenho uma grande satisfação, o Alex Lima, que jogou no CRB. Você lembra dele, claro? Lembro sim. Menino que foi revelado pelo CRB. E aí eu diria para você, hoje trazer o Alex Lima para voltar a jogar no CRB seria uma grande realidade para o CRB. O CRB tem potencial para trazer o Alex. Vou logo fazer essa ponte para o Alex aqui entre vocês. Obrigado, Rodrigo. Boa tarde. Viderlan, Alex Lima. O Alex é um jogador que, por todo o clube brasileiro quer o Alex, né? É verdade. Eu, assim, como diretor, não tive a oportunidade de trabalhar com o Alex, mas acompanhei o Alex na base. E acompanhei no Brasileiro, pelo Barueri. Sim. E assim, um zagueiro de um nível top. Lógico que o CRB quer um zagueiro como o Alex Lima. É verdade. Tá vendo, Alex? Quem sabe, né? Um retorno, né? Ô, Rodrigo, vamos falar um pouquinho desse trabalho no departamento de futebol do CRB, nesse ping-pong aqui com o Alex. Como é que está sendo esse desafio, você assumindo a diretoria de futebol do CRB nesse momento? O Alex já falava aqui com a gente que hoje o CRB vive uma realidade totalmente diferente da época quando ele viveu. Isso é verdade, isso é fato. Mas o CRB anunciou contratações no período de pandemia e principalmente opções para o Marcelo Cabo trabalhar para o meio-campo. Como é que tem sido esse processo de adaptação desses jogadores que chegaram recentemente ao clube? É um processo assim que é um novo momento, né? Assim, os jogadores que chegou para estranhar e não conseguimos por causa da pandemia que parou, mas assim, a volta dos treinos, a volta dos trabalhos, a gente vem fazendo um trabalho diferenciado com esses jogadores, um trabalho de força para que não haja contusão futuramente com eles. E graças a Deus está caminhando tudo certo. E o Alex também enalteceu a estrutura que o clube conseguiu adquirir, né? Isso também trabalha muito na formação. Ele é um atleta revelado no CRB e superou muitas dificuldades naquela época até chegar ao futebol profissional. Foi muito mais pela necessidade, não foi, Alex? Naquela oportunidade que você foi lançado. Você tem qualidades, claro, para jogar entre os profissionais, tinha qualidade para isso, mas você acredita que naquele momento você chegou a queimar algumas etapas nas categorias de base por causa da necessidade do clube até chegar ao profissional, Alex? Acredito que sim, mas devido aos trabalhos com professores na base, desde o Guilherme no infantil, passando pelo professor Melo, Jean, capitão, o Birajara Veiga, pediu para a rapaça, eles sabiam a necessidade que nós teríamos de, caso estamos no juvenil, passar diretamente para o profissional mas a gente tem que se preparar para aquilo, mas a gente só vê aquilo naquela situação real quando chega ao profissional. Então, a gente queimamos um pouco de etapa, não tivemos como é que eu posso dizer, a qualidade de trabalho como campo, como material, como tempo, para chegar ao profissional na hora certa, mas
jogador é assim mesmo. Tem que estar sempre pronto desde a época da base para a oportunidade passar e tem que agarrar mais cedo possível, que hoje o futebol está muito rápido. O CRB montou um time forte para essa temporada, digo isso. Não estou aqui passando para o torcedor do CRB nenhuma maquiagem, nem garantindo que a equipe vai alcançar os objetivos, porque tudo depende de uma série de coisas e não apenas de nomes no elenco. Mas em nomes, Rodrigo, o CRB está de parabéns pelas contratações que fez. Acho que é a equipe do Nordeste que mais conseguiu reunir atletas com rodagem, com experiência em grandes competições. E tem um técnico que é um psicólogo nato, que é o Marcelo Cabo, que atrai o grupo para ele, né, para poder correr para a instituição. Hoje, qual é a dinâmica que o CRB tem adotado no dia a dia de trabalho entre vocês da direção de futebol, comissão técnica e jogadores? Como é que funciona esse trâmite? Como é que você tem transitado, por exemplo, nesses setores como diretor de futebol, Rodrigo? Eu tento sempre ter o contato diário, tanto eu, Thiago Paz e o próprio presidente, com os jogadores, direto com o jogador, com a comissão técnica. Saber do dia a dia, porque às vezes você traz o jogador para cá, às vezes acontece, o jogador jogou em canto tal, foi muito bem, e chegou aqui e não jogou. Isso é uma adaptação tanto do jogador como da família, dos filhos, de se você se sentir bem no clube, de você chegar e se sentir bem, ser bem tratado, ser acolhido. E a gente faz muito esse trabalho, além da contratação, de ter essa mescla de jogadores novos, com jogadores mais experientes, acostumados com a competição, com a Série B, com a Série A, com a Copa do Nordeste, com as competições. Então a gente faz muito esse trabalho para que o jogador fique à vontade, se sinta em casa, e essa mescla de jogadores novos com jogadores mais experientes. E com o Marcelo Cabo dispensa comentário, né? Verdade. É um treinador que conhece a competição, com acessos, com conquistas. Então a gente criou tudo isso para que lá na frente venham os resultados positivos. Alex, você continua com a gente, tá certo aqui? Eu vou a um rápido intervalo com o Rodrigo Freire aqui também, aqui direto de Maceió, e o Alex lá no Kuwait. O fuso horário aí, quanto tempo aqui em relação ao horário do Brasil, Alex? 6 horas. 6 horas, né? Qual horário então exatamente aí? Só para que a gente possa mostrar aqui esse link. 5h48. 5h48. Eu quero dizer que eu, como diretor da base, trabalhei com o irmão do Alex, foi zagueiro também lá com a gente na base. Qual é o nome do irmão do Alex, você lembra? Alex, vai falar aí o nome do teu irmão que você lembra, né, Alex, o nome dele? É o Álvaro. O Álvaro, né? O Álvaro, né? Era zagueiro também, né? Era zagueiro. Ainda tá jogando, Alex, ele? Nada, não seguiu não. Seguiu não. Claro. Pois é, daqui a pouco nós vamos continuar conversando com essas feras aqui no Canal Esportes. O Rodrigo Freire, diretor do CRB, o Alex Lima, que está lá no Kuwait jogando já há 5 temporadas, nosso convidado também hoje aqui no Canal Esportes. E o torcedor do CSA está pensando que não tem notícias? Daqui a pouquinho, quando a gente voltar, nós vamos trazer mais eventos que a direção do CSA tem promovido para poder aproximar-se de seu torcedor. Voltamos já.